Então, boa noite a todos os presentes. Eu sou a Luciana Legge, eu sou tesoureira do Conselho Regional de Farmácia. Eu sou a Letícia, eu estou como presidente do nosso conselho aí, representando, então, toda a nossa diretoria. Zelma, te apresenta. Tem a Zelma Padilha, nossa secretária-geral, também aqui presente conosco. E o nosso vice-presidente, o Tarso Bortolini. Então, nessa noite, a gente vai ter uma capacitação intitulada Regulamentação, referente aos livros de registro específico, nome meio ultrapassado, mas ainda está assim na portaria, né? Organizado, então, pelo nosso GT de Vigilância e Saúde, muito importante, a área de atuação do farmacêutico. Nós temos aqui a nossa colega Marisa, que coordena isso em São Lourenço. Nesse sentido, falaremos sobre as portarias 6 de 99 e a 344 de 99, bem como as RDCs 22 de 14 e 586 de 21. De 98, só com desculpa. 98, tem um errinho ali, mas tá tranquilo. Para isso, convidamos a farmacêutica bioquímica Alana Vasconcelos, filha de uma outra farmacêutica, que foi minha colega na faculdade, a Rossana. A Alana é mestre em Química e doutora em Ciências, além disso é concursada pela Prefeitura de Pelotas, cidade onde eu nasci e me formei, adoro, atuando como fiscal da Vigilância Sanitária do município no setor de farmácia e bioquímica. A Alana também realiza inspeções em drogarias, farmácias de manipulação, farmácias hospitalares, laboratórios, distribuidoras e muito mais estabelecimentos. Agradeço a todos pela presença nessa noite, em especial a palestrante Alana, por aceitar o convite para compartilhar conosco os nossos conhecimentos. Essa parceria, essa aproximação entre a vigilância e a fiscalização profissional, o Conselho de Farmácia, é muito importante para nós e para todos os colegas. Tá? Então, antes da gente dar início a esse evento, vamos fazer aqueles comunicadinhos tradicionais. Vamos manter os microfones e as câmeras de todos os participantes aqui presentes desativados para evitar interferências durante a apresentação. Informamos que a palestra está sendo gravada e será disponibilizada no nosso canal do YouTube posteriormente. Ao final, todos os participantes poderão esclarecer suas dúvidas e, para organizar esses questionamentos, após os pedidos dos palestrantes, quem tiver dúvidas pode enviá-las através do ícone Atividades, opção Perguntas e Respostas, disponível no canto inferior direito da tela. A gente vai seguir a ordem de envio. Eu desejo a todos um excelente evento e a palavra está contigo, Alana, e a Marisa vai estar aí para te apoiar, e nós vamos te assistir. Certo. A registrar a presença da conselheira Rosário, presente aqui no evento também, Rosário. Obrigada por estar participando. Vamos ver quem mais está aqui. Nesse momento, a gente está aí com 73 colegas. E a gente vê que a todo momento o Lucas está liberando o acesso. A gente já passa a palavra, Alana, só para a gente esperar aí que tem colegas que estão entrando ainda. Sim, sem problema. Aí, quando vocês acharem que dá para começar, só... Só porque está tendo bastante a solicitação agora, porque depois de um tempo a gente não libera mais, porque aí já perde o início do conteúdo, né? Sim. É complicado. Nossa ex-presidente, a ex-conselheira Silvana Furquim, presente também. Bom te ver, Sil. Tiago, professor da URI de Santo Ângelo. Tem colega da Visa de Santiago. Vamos colocando ali no chat de onde vocês são, é legal saber isso, é uma informação bem legal. É para a gente ver de quão longe a gente está conseguindo alcançar os nossos colegas. Nesse momento a gente já está com 81 aí. 82 já. 82. Eu acho que, Alana, então a gente pode começar. O Lucas vai liberando o acesso aí para os colegas mais um pouquinho, né? Lucas, deixa o acesso até umas 19h30, porque tem muitos colegas que têm dificuldade de deslocamento agora, nesse horário. Por favor, libera até as 19h30. Ok. Perfeito, Alana, estás com a palavra. Certo. Bom, então, agradeço a todos, né, que estão presentes, o pessoal do conselho, os fiscais, os colegas, né, a gente tem um grupo de fiscais,
E vamos, então, falar dos livros de registro específico, tá? Eu vou abordar o tema em ordem cronológica, porque eu acho importante que a gente verifique as legislações em ordem cronológica, né? Então, primeiro a gente vai falar da Portaria 344, que foi publicada em 1998, a 6, que foi publicada em 99, e as RDCs a 22 de 2014 e a 586, tá? Então, os estabelecimentos, né, que comercializam, distribuem, fracionam, dispensam, vendem, entre outras atividades, medicamentos sujeitos a controle especial, eles têm que escriturar, né, e manter no estabelecimento os livros de escrituração, tá? A única exceção aqui são aquelas empresas que exercem exclusivamente atividade de transporte, tá? Para quem tiver alguma dúvida, eu coloquei todos os artigos e os dispositivos para vocês poderem verificar na íntegra, né, os dispositivos. Então, as drogarias, as farmácias, as indústrias farmacêuticas, os laboratórios farmacêuticos e as distribuidoras precisam ter, né, esses livros, segundo o modelo oficial. E qual que é o modelo oficial? O modelo oficial é o anexo 18 da Portaria 344 de 1998. A gente vai falar um pouquinho também dos livros de receituário geral, que são, na verdade, aqueles livros que as farmácias de manipulação precisam ter. Então, as farmácias de manipulação, elas, além do livro de registro específico, que consta ali as escriturações dos medicamentos sujeitos à vigilância sanitária, sujeitos a controle especial, precisam ter o livro de receituário geral, tá? Então, esses livros, tanto o de receituário geral quanto o específico, eles precisam ter termo de abertura e encerramento. O termo de abertura e o encerramento, eles são basicamente iguais, né? Estão presentes lá no anexo 19 da Portaria 344 de 1998. Então, a empresa vai colocar ali no termo de abertura o número de páginas que aquele livro vai conter, a razão social, o nome do farmacêutico que vai abrir o livro, endereço, cidade e a data, e a autoridade sanitária faz, então, né, a assinatura. Fica ali, fica assinadinho o termo de abertura e a empresa começa a escriturar, no caso o farmacêutico, né, que é responsável pela escrituração. No final do livro, é a mesma coisa, os mesmos dados, e a autoridade sanitária encerra ali o livro e se inicia um novo livro, tá? É importante ressaltar que lá em 1998, na Portaria 344, já se falava dos livros elaborados através do sistema informatizado, desde que esse sistema fosse previamente avaliado e aprovado pela autoridade sanitária. Isso consta no artigo 63 da Portaria 344 de 1998. Tá? Eu vou falar um pouquinho dos livros de registro geral, porque o intuito aqui é mais os específicos, mas eu achei interessante trazer pelo menos algumas informações sobre o livro de registro geral, que é aquele livro que as farmácias de manipulação têm. Tá? Esse livro, então, ele contém o registro de todas as receitas aviadas nas farmácias de manipulação. E esse registro, ele tem que obedecer uma ordem sequencial de recebimento das receitas. Então, digamos que seja uma farmácia nova, uma farmácia de manipulação nova, tá? Ela vai ter lá o livro dela e vai iniciar receita 1, né, o número de ordem 1, 2, 3, de acordo com as receitas que a farmácia vai receber. Digamos que a 35ª receita seja uma receita de medicamentos, sei lá, o Prazolam, né, um exemplo, da lista B1, né? O que a farmacêutica tem que anotar nessa receita? Ela tem que anotar o número de cápsulas que foi aviada e o número da ordem correspondente lá do livro de registro geral, tá bem? Esse livro de receituário geral, ele não tem um modelo previamente pronto, assim, não tem nenhum dispositivo que conste um modelo, tá? Então, isso aqui não é um modelo, é só um exemplo. Mas existem dados que precisam ser registrados e esses dados estão ali no artigo 92 da Portaria 6 de 1999. Tá? Também consta algumas coisas na RDC própria das farmácias de manipulação, que é a 67 de 2007, mas é basicamente as mesmas informações que estão aqui. Então, nesse livro de receituário geral, tem que ter o número da ordem da receita, que foi no nosso exemplinho ali anterior, seria o número 0035,
a data em que foi enviada, o nome e o endereço do paciente, o nome do médico e o CRM, a descrição da formulação, contendo todos os componentes e a concentração, o visto do responsável técnico ou do substituto, e a data da dispensação. Então, agora, entrando nos livros de registro específico propriamente dito, né? Então, esses livros, lá na Portaria 6 de 1999, consta que eles poderiam ser escriturados à mão ou escriturados por sistema informatizado. Então, a gente nota que, na verdade, essa questão do sistema informatizado, ela já é bem antiga, né? Já poderia, lá em 1999, as drogarias terem livros de registro específico escriturados por sistema informatizado. Bom, mas o que era importante, né? Que esses livros atendessem aos dados estabelecidos no modelo do anexo 18. E que esse livro fosse, então, previamente submetido à análise e aprovação da autoridade sanitária. E que a escrituração fosse atualizada semanalmente. Então, toda semana o farmacêutico tinha que ir lá e escriturar as movimentações, tanto no livro físico como no livro eletrônico. E cada estabelecimento teria que possuir os seus livros. Então, por exemplo, digamos que tem uma farmácia de manipulação e ela tem uma filial. A filial precisa ter os livros também, assim como a matriz. As drogarias, a mesma coisa, né? Hoje em dia, a gente vê empresas que têm várias filiais. Cada filial tem o seu livro, né? Na Portaria 6 de 1999, consta também quais seriam os procedimentos adotados no momento em que uma drogaria resolvesse alterar a escrituração de livro físico para livro informatizado, tá? Então, se a drogaria fizesse as escriturações em livros físicos, aqueles livros pretos, né? E resolvesse trocar para livro informatizado, quais seriam os procedimentos que deveriam ser adotados? Inicialmente, a empresa teria que criar um programa e solicitar à autoridade sanitária local a avaliação e aprovação desse programa. E aí a autoridade iria ver, né, iria avaliar as informações e deferir ou não a solicitação. É importante citar que ali no artigo 96 consta que esses livros, né, seriam formulários contínuos, que tem que seguir uma ordem numérica consecutiva, que eles reiniciam a cada encerramento. É basicamente um livro preto, só que sistema informatizado, né, é a mesma coisa, é um livro, tem as páginas, tem o início, que é o termo de abertura, e tem o encerramento, que é a finalização, né? Que é o termo de encerramento. Bom, quantos livros são, né? Aí vai depender da empresa. Vai depender dos tipos de medicamentos que a empresa trabalha, que a drogaria, a farmácia trabalha. Então, por exemplo, aquelas empresas que têm, né, os medicamentos da lista A1 e A2 vão ter que ter o livro de entorpecente, tá? Medicamentos A3, B1 e B2 vão fazer parte ali do livro de psicotrópico. C1, C2, C4, C5, do livro de controle especial. E lista C3, que, né, as drogarias não têm, mas as farmácias que fazem dispensação de C3 têm o livro de imunossupressores, que normalmente não se tem. Então, as empresas, o que elas têm de livro, basicamente, as farmácias, né, as drogarias, entorpecente, psicotrópico, controle especial, e o de antibiótico, porque pela legislação de antibióticos também tem que ter o livro dos antibióticos, tá? E cada medicamento, cada página desse livro, ele vai se destinar à escrituração de uma só substância ou de um medicamento, tá bem? Uma coisa que é importante é que fique completo o cadastro desses medicamentos, né? Então, por exemplo, digamos um livro lá que na página 1 tem alprazolam de 1 miligrama, 30 comprimidos da Eurofarma. Na página 2 tem o alprazolam de 30 comprimidos da Germed. Página 3, página 4. Se não ficar anotado no cadastro, né, dessa empresa, que um é da Euro, outro é da Germed, outro é da MS, fica complicado de saber qual que é a escrituração. Isso acontece. Às vezes o cadastro não fica completo, e a gente tem dificuldade de saber qual que é o laboratório que está sendo escriturado naquelas páginas ali. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado para escriturar de uma forma que a gente saiba exatamente qual que é aquela, né, referente a qual que é aquela escrituração. No site do SNGPC ficava o registro do medicamento, aí não tinha esse problema,
Aí a gente olhava pelo número do registro, a gente sabia qual laboratório era. Mas nos livros eletrônicos, se o cadastro não tiver completo, às vezes pode dar uma confusãozinha, assim, para descobrir qual laboratório que está sendo escriturado. Bom, então vamos ao modelo, né? Que é o anexo 18. Então, o que precisa conter ali, né? Quais são as informações? Tem a data da escrituração, o histórico, né? Esse histórico, ele depende, a gente vai falar, né, de cada uma das empresas, o que tem que ficar registrado neste campo histórico, as movimentações de entradas, saídas e perdas. É importante ressaltar aqui que também existem documentos hábeis para dar entrada, documentos hábeis para dar saída e documentos hábeis para dar perdas, né? Essa coluna de perdas, ela é para certas situações, tá? E o estoque resultante a cada movimentação, a assinatura do responsável técnico e as observações. Ressaltando aqui o artigo 37, né, da Lei Federal 5991, de 1973, que consta, né, que o livro ele tem que ser conforme o modelo oficial. A coluna ali das observações, ela pode ser suprimida, e elas podem, então, ser anotadas no rodapé. É uma modificação que pode ser feita, tá? Bom, quais são os documentos, então, hábeis para as escriturações? As entradas, né? As entradas são as notas fiscais fatura, ou documento equivalente da instituição pública. E as saídas, notificação de receita A, que são aquelas amarelas, notificação de receita B, que são as azuis, e receituário de controle especial, né, as brancas. Prescrição diária de medicamento e receitas privativas de unidade hospitalar. Na RDC 22, de 2014, ele fica também a questão das transferências, tá? Então, aquelas filiais que fazem transferência também entra aqui, né? Então, por exemplo, uma filial que recebeu um medicamento de referência, por transferência, vai ter ali na entrada a nota de transferência da filial dela. Então, também tem a questão das transferências aqui que é possível. Nas perdas, o que é hábil para ser registrado é os vencidos, né? As quebras, extravio com boletim de ocorrência, perda no processo, que aí é mais para as farmácias de manipulação, né? Requisição para amostra de controle de qualidade e termo de inutilização expedido pelo órgão competente, tá? Eu trouxe um detalhe aqui da RDC 22, porque a RDC 22, ela trouxe mais opções de perda, né? Então, essas que estão em negrito, elas não constavam lá na 6 de 1999, mas elas constam na RDC 22. Então, no caso de apreensões ou recolhimento, no caso de roubo ou furto, desvio de qualidade, exclusão da lista, como aconteceu, né, por exemplo, com a ivermectina, coleta de amostra para fins de análise fiscal e devolução ou recolhimento ao fabricante, tá? Então, essas são outras opções que foram, então, citadas lá na 22 de 2014. E aqui está o que deve ser registrado, né, no campo histórico lá do anexo 18 da portaria 344. Então, no caso de drogarias, né, o que tem que ficar registrado ali? O número da notificação de receita, né, o nome e endereço do paciente e o número da nota fiscal. Nas farmácias, o que tem que ficar registrado? Na verdade, nas farmácias de manipulação, tem que ficar registrado o número sequencial do livro de registro geral. Lembra que a gente comentou ali naquele slide lá do início? O nosso exemplo aqui, o número seria o 00035, tá? O número das notas fiscais e o número da requisição de amostras de análise de controle de qualidade. Porque as farmácias de manipulação, elas têm que fazer controle de qualidade de todos os insumos que elas recebem, né? Então, é importante registrar, porque dependendo, né, tem uma perda que pode ser considerável ali. Então, é importante registrar essas requisições quando for para controle de qualidade.
Distribuidor basicamente é a questão das notas, né? Nota de entrada e nota de saída. A questão da ordem de fracionamento, levando em consideração que essa ordem de fracionamento não é o fracionamento da embalagem secundária, porque as distribuidoras elas não podem fracionar a embalagem secundária. Aqui o número de ordem de fracionamento é referente ao fracionamento, à caixa de transporte, tá? Não a caixa secundária, não a embalagem secundária. Número da requisição de amostra para análise de controle de qualidade e amostras de retenção. Essas amostras de retenção, eu até coloquei ali uma explicaçãozinha do que é, né? Que na verdade são amostras que são armazenadas para fins de identificação. As unidades hospitalares fica muito a critério dos hospitais, tá? Então, os hospitais, eles podem, por exemplo, ter uma numeração própria das receitas, né? A farmácia pode numerar as receitas à medida que vai chegando, ou então as prescrições médicas já podem vir numeradas, ou então pelo número do prontuário. Geralmente é pelo número do prontuário, mas fica a critério do hospital, eles têm essas opções aí de registros. E os números das notas fiscais, né? Ou equivalente. Aqui mesmo na cidade, nós temos hospitais que têm o CAF e as farmácias satélites, né? Então, tem transferência do CAF para satélite 1, para satélite 2, enfim. Aí fica um número da transferência entre as farmácias. E, claro, a nota fiscal de entrada, que aí é comprada de distribuidor, né? Eu trouxe esse artigo 101, porque esse artigo 101 fala um pouquinho dos programas informatizados, né? Então, esses programas informatizados das empresas, eles têm que permitir a visualização e impressão de certos relatórios, né? Entre eles, no caso de farmácia de manipulação, o livro de registro geral e os outros livros, né? O livro de entorpecente, o livro de psicotrópico, o livro de sujeito a controle especial. E também o cadastro dos compradores e dos fornecedores, cadastro de prescritores e dos pacientes, e cadastro das substâncias ou medicamentos e o controle de estoque. Tá? Eu chamo atenção aqui para a questão do cadastro dos prescritores. Por que é importante ter esse cadastro? E nem sempre as empresas têm. Pela RDC 44 de 2009, lá no artigo 44, se o farmacêutico ele tem alguma dúvida com relação à receita, ele teria que contactar o prescritor. Então, é importante ter um contato do prescritor para eventuais problemas ou dúvidas, né? Principalmente quando é no caso, de repente, de dúvida de receita falsa, alguma coisa assim, é importante contactar o prescritor. E o que eu já falei ali, que é a questão dos cadastros também, né, para que não haja confusão, principalmente com relação aos genéricos. E aí veio, né, em 2014, a RDC 22, de 2014, que estabelece a utilização do SNGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, por farmácias e drogarias. Sendo que as farmácias e drogarias de natureza pública e as unidades hospitalares não ficaram sujeitas a essa RDC. Pelo menos enquanto o módulo para eles não fosse elaborado, eles não ficaram sujeitos a enviar, né, os arquivos lá para o SNGPC. E em alguns casos, por exemplo, digamos um município desprovido de acesso à internet, né? Nesses casos, igual era permitido que a farmácia, no caso que ficasse em um município desprovido de acesso à internet, que ela continuasse escriturando nos livros manuais, né? Alguns casos, como medicamentos que têm embalagens fracionáveis, e aqueles medicamentos ou insumos com inconsistência, porque sempre que se tinha uma inconsistência, não era possível enviar os arquivos lá para o SNGPC. Então, esses medicamentos com algum tipo de inconsistência também poderiam continuar sendo escriturados nos livros físicos. Aqui o artigo 10, né, que fala que que toda escrituração, toda movimentação tinha que ser escriturada. No parágrafo 1º,
falando que quem era responsável por essa escrituração, eu digo era porque agora o SNGPC não está se conseguindo enviar os arquivos, né, mas, enfim, a responsabilidade da escrituração é do farmacêutico ou do seu substituto, tanto nos livros físicos, como nos livros eletrônicos, como no SNGPC, né. E o parágrafo 6º aqui, da RDC 22 de 2014, que consta a informação, né, que a escrituração igual, mesmo tendo a publicação da 22 de 2014, essa escrituração ela devia ser mantida no sistema informatizado do estabelecimento. E aí veio a 586, que causou um pouco de confusão, né, muitos estabelecimentos acharam que o SNGPC estava suspenso lá em dezembro de 2021. Na verdade, o que estava suspenso era o parágrafo 3º e o 4º do artigo 10, né, da RDC 22 de 2014. O que dizia esse parágrafo 13 e esse parágrafo 4º, né? O parágrafo 13, então, ele estipula o seguinte: as farmácias, elas podiam enviar os arquivos XML lá para o SNGPC, referentes a 1 dia de escrituração, referente a 2 dias de escrituração, até 7 dias, mas não mais que isso. Então, por exemplo, se uma farmácia quisesse pegar a escrituração de um mês inteiro e mandar tudo de uma vez, não dava, porque era no máximo 7 dias, tá? E no parágrafo 4 ficava estipulado que a farmácia teria que enviar toda semana as transmissões, né, os arquivos XML. Então, isso ficou suspenso. E realmente tinha que ficar suspenso porque as farmácias não estavam conseguindo enviar, né? O SNGPC ele estava instável e as farmácias não estavam conseguindo enviar. Então, os envios dos arquivos XML lá para o SNGPC estavam todos atrasados. E não era por culpa das drogarias, porque era o SNGPC realmente que estava instável, né? Aí a Anvisa acabou suspendendo. E nesse período de suspensão do envio dos arquivos XML lá para o SNGPC, a escrituração seguiu aonde? Nos livros, né? Livros esses que poderiam ser informatizados ou não informatizados, né? E seguia a mesma coisa, os documentos comprobatórios deviam permanecer à disposição da autoridade fiscalizadora, os registros atualizados e os documentos deviam ser o suficiente para permitir as fiscalizações pela autoridade sanitária, e as escriturações eram são, né, de responsabilidade do responsável técnico, do seu substituto, como sempre for. Agora, mudando um pouquinho, né, vou falar um pouco sobre as substituições definitivas ou eventuais dos farmacêuticos, tá? Porque o que acontece? Um problema que a gente verificou aqui era justamente nessas trocas, né? Lá no SNGPC, quando a gente verificava no SNGPC, ficava bem claro, assim, o número de caixas deixados pelo farmacêutico que tinha se desligado e o número de caixas encontrados pelo farmacêutico que estava assumindo, tá? Então, o que consta lá no artigo 13 da Portaria 6 de 1999? Consta que o farmacêutico, quando ele está se desligando, ele tem que fazer um levantamento do seu estoque, né, e apresentar à autoridade sanitária. Isso é bem importante que os farmacêuticos façam, tá? É um respaldo para vocês, porque o que pode acontecer se vocês saírem e a farmácia resolver vender medicamentos controlados, vocês têm um documento que vocês entregaram para a autoridade sanitária constando o que vocês deixaram no armário de vocês. Então, é importante que se faça isso. Muitos farmacêuticos não fazem isso. É um respaldo para vocês fazerem essa lista e entregarem lá para a autoridade sanitária, tá? E os novos farmacêuticos, o que consta lá na 6 de 1999, né? Os novos farmacêuticos, eles têm que assinar logo abaixo da assinatura do responsável técnico anterior, identificar e datar. Então, lá pela portaria Portaria 6 de 1999, ficava mais ou menos algo do tipo assim, né? O farmacêutico B assina embaixo do farmacêutico A e fica direitinho ali as datas da saída, né? Nesse exemplo aqui, o farmacêutico A teria se desligado no dia 28 de agosto de 2023 e o farmacêutico B teria entrado, né? Teria iniciado as suas atividades no dia 23 de 9 de 2023. O farmacêutico A deixou 17 caixas de um medicamento X e o farmacêutico B encontrou lá as mesmas 17 caixas, né? Só tem um problema, às vezes não é assim
que acaba acontecendo, né? Então, para os farmacêuticos se respaldarem, é importante levar esse levantamento. Porque as farmácias, elas podem, né, conforme consta ali no artigo 17 da Lei Federal 5991 de 1973, as farmácias, elas podem ficar 30 dias sem farmacêutico, né, sem nenhum farmacêutico, e elas podem ficar, só que elas não podem vender medicamentos sujeitos a controle especial e também não podem aviar fórmulas magistrais e oficinais nesse período em que está sem farmacêutico. Ou seja, se um farmacêutico saiu e deixou 17 caixas de um medicamento, quando o novo farmacêutico assumir, teria que ter ali as 17 caixas, tá? Isso é o correto. Na 22 de 2014, com relação a essas trocas, o que fica estipulado? Que na substituição definitiva ou eventual, sei lá, caso do farmacêutico RT entrar de férias, tá? Ou definitiva, no caso dele sair e entrar outro. O que acontece? Esse farmacêutico, ele tem que finalizar o inventário dele. E o novo farmacêutico, o que esse novo farmacêutico tem que fazer? Ele tem que verificar esse inventário previamente finalizado. Se ele chegar à conclusão que o inventário previamente finalizado pelo farmacêutico que saiu não está de acordo com o que está dentro do armário, dentro do que ele encontrou do armário, ele tem que corrigir o inventário dele, porque ele não pode se responsabilizar por erros que não foram cometidos por ele tem que começar com o inventário dele certo, né? E avisar a autoridade sanitária, que aí a autoridade sanitária vai tomar uma ação, né? Aqui tem um exemplinho, que é o histórico de movimentação lá do SNGPC, que é basicamente as mesmas informações do livro, tá? Então, ali tem um exemplo. Por exemplo, teve o farmacêutico X, que finalizou o inventário dele no dia 1º de fevereiro de 2021. E ele deixou 3 caixas, tá? E o farmacêutico Y, quando ele iniciou o inventário dele, tinha uma caixa só. O que acontece? O farmacêutico Y teria que avisar a vigilância, não só, claro que faz, né, seria uma relação de todos os medicamentos, mas aqui só para exemplificar, digamos que só tivesse esse erro, o farmacêutico Y teria que, né, informar a autoridade sanitária que, na verdade, encontrou diferença ali entre o inventário finalizado pelo anterior e o dele. E cabe à vigilância, né, verificar o que aconteceu ali, o que houve, né? Teve uma saída, essa saída não foi registrada, foi só falta de registro, né? Ou teve uma saída sem receita? O que aconteceu, né? E aí, dependendo do que aconteceu, dependendo da situação, teria que se verificar, né, se tem, se teria que ser feito um auto, uma orientação, enfim, tem que se verificar o que estaria acontecendo. Tá? Eu trouxe aqui alguns dispositivos legais, que são os dispositivos que a gente mais utiliza lá no setor de farmácia, né? Então, tem ali um inciso 2, que consta que fazer funcionar serviço de saúde, contrariando normas legais e regulamentares, é considerado infração sanitária. Eu não trouxe os incisos completos, tá? Porque eles são bem extensos, tá? A maioria deles está resumidinho. O inciso 4, né? Armazenar, comprar, vender, ceder medicamentos e insumos farmacêuticos contrariando o dispositivo na legislação sanitária, também configura infração. Aviar receita em desacordo, também infração. O inciso 12, ele que trata nos casos em que a farmácia, em que fica constatado, né, que a farmácia vendeu medicamentos sem receita. E o 29, que é bem geral, né, ali eu não coloquei as penalidades porque são várias, mas o inciso 29 fala em transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde. Sempre que é lavrado um auto de infração, tem que constar algum inciso lá do artigo 10 da Lei Federal 6437 de 1977, porque é nessa lei que fica, que se estabelece, né, as sanções, as penalidades. Então, por exemplo, alguns dispositivos regulamentares, né? Lá, eu me lembro uma vez que teve uma situação, era uma senhora, ela tinha bastante dificuldade, assim,
com o sistema eletrônico, né? E aí ela veio me dizer que que vinha para ela uma mensagem do sistema dela que ela estava há mais de 100 dias sem enviar os arquivos XML. E ela me dizia, mas eu envio isso todo dia e eu não sei, quanto mais eu envio, mais aparece para mim que eu não estou enviando há mais dias. Era um sistema que algumas farmácias têm aqui, né? Eu sabia mais ou menos como é que funcionava. Na verdade, ela não estava completando. Ela fazia etapa 1 e não fazia a etapa 2, que seria realmente o envio do arquivo XML lá para a Anvisa. Aí eu expliquei para ela entendeu e começou a escriturar, né? Tentou começar a escriturar e colocar em dia. E o sistema disse para ela finalizar o inventário dela e começar um novo, porque ia ser mais prático, né? E eu disse para ela, olha, é complicado, porque se tu finalizar o teu inventário inicial novo, vai ficar faltando muitas movimentações lá no SNGPC, né? Isso era na época em que o SNGPC estava funcionando. E aí eu falei para ela, olha, isso na verdade caracteriza uma infração, porque vai ficar faltando mais de 3 meses de escrituração lá no SNGPC. Então, vai enviando os arquivos, né, até esses arquivos se atualizarem. O próprio atraso, né, caracterizaria ali, poderia ser gerado um auto, mas era uma senhora, ela realmente tinha dificuldade ali no sistema, ela mesma que procurou para entender o que estava acontecendo, né, enfim. Ela acabou atualizando, né, enviou todas as movimentações, não ficou faltando nenhuma movimentação, então ficou tudo certo. Né? Mas quando faltava, assim, por exemplo, notas fiscais, né, se a gente pegasse uma farmácia, de repente, que ficou sem escriturar várias notas fiscais de entrada, né, aquilo ali a gente ficava, por que não está escriturando as entradas, né? Então, poderia gerar um auto de infração ali, o fato de não estar escriturando tanto as entradas quanto as saídas, né? Então, poderia caracterizar ali e poderia ser lavrado um auto de infração, tá? Artigo 15, que fala dos estoques físicos, os estoques físicos têm que ser iguais, né? Tanto no SNGPC quanto no sistema informatizado. No momento que a gente verifica que os estoques estão diferentes, esse artigo 15 acaba se configurando, né? Claro que a gente tem que verificar se não foi, porque ainda falta uma movimentação. Por exemplo, digamos, chega na farmácia, tem 10 caixas de um medicamento, e aí olha no físico, tem 8 caixas. Mas tem uma receita que ainda não foi passada. E a gente consegue verificar ali nos livros se aquela receita foi ou não passada, se a receita não foi passada e a receita é de 2 caixas, está tudo certo. Porque 10 caixas menos as 2 caixas, aquelas que não tinham sido escrituradas, fica 8 caixas, está tudo certo, está dentro do período em que o farmacêutico pode escriturar. Então, os estoques, na verdade, estão idênticos, né? Só a escrituração ainda não foi feita, porque ainda está dentro do prazo de fazer. Então, tá tudo certo, mas quando o estabelecimento não consegue, né, explicar por que dessas diferenças, pode ser lavrado um auto de infração também, né. Isso poderia estar dentro do inciso 2, porque está fazendo funcionar o estabelecimento de saúde, contrariando ali, né, as legislações. Aqui o artigo 35 e o artigo 53, que são utilizados, né, quando fica constatado que a farmácia, a drogaria estão fornecendo medicamentos controlados, né, vendendo medicamentos controlados sem a notificação de receita, sem a devida retenção, né, e aí se enquadraria ali no inciso 4º e 12 do artigo 10 da Lei Federal 6437. Né. Esses são alguns exemplos, né, de dispositivos que podem ser utilizados. Então, era isso. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né, agradeço ao CRF, a todos os presentes, e acho que a gente abre para as perguntas. Eu trouxe aqui as legislações, né, as referências, e também, se alguém quiser, tem ali onde essas referências podem ser buscadas, né? Eu trouxe o link para vocês conseguirem acessar, se alguém tiver
alguma dúvida e quiser olhar as referências na íntegra, aí estão todas aí. Ana, queria agradecer a tua palestra, estava muito boa, esclarecendo sobre os livros de registro, né? Eu estou vendo aqui algumas perguntas que eu vou te repassar, pode Sim, ser? pode. Nós temos uma pergunta da Roberta, ela pergunta lá no início qual a percentagem de perda no processo. Então, isso é uma coisa que não tem na legislação sanitária. Eu me lembro das aulas, assim, que falavam em 10%, mas isso não está na legislação sanitária, não consta na legislação sanitária. Se eu não me engano, pelo que eu tenho, assim, da faculdade, o que era informado para nós era 10%. Tá. Eu vou continuando as perguntas, se por acaso... Marisa, a Karina levantou a mão para ajudar na pergunta, Karina? Se puder contribuir, porque isso é algo que na legislação eu, pelo menos, não sei onde consta, porque nessas que a gente trata, não tem. Karina. Oi, não consigo. Tá escutando? Sim. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns pela palestra, né? Maravilhosa. Eu Obrigada. tenho uma dúvida, assim, ó, sobre o livro registro. Eu já trabalhei em outras drogarias, né? E não consta o livro registro. A gente tem os arquivos, né? Online, onde a gente faz a entrada. Consta a entrada do medicamento, o número da nota fiscal, o MS, o lote, faço do controle ali, tá? A gente faz o controle das receitas, guarda as receitas diárias, tipo mensal, né? Faz a fiscalização da receita dia por dia, do produto que saiu, do produto que entrou, mas não tenho livros. Como a gente procede, então? O que acontece? Quando eu verificava no SNGPC, né? E quando teve a suspensão, eu comecei a ir nas farmácias e eu vi que algumas não tinham os livros. Elas só tinham alguns relatórios. E esses relatórios não me davam a mesma informação que os livros me davam. Então, eu comecei a cobrar os livros, né? Por isso que as empresas começaram a fazer. Na verdade, as empresas, pela legislação, isso tem, né? Tem lá no artigo 37 da 5991, tem no artigo 62 da 344. As empresas, elas têm que ter os livros e os livros têm que estar conforme a regulamentação. Se essa empresa não tem, na verdade, ela teria que ou fazer no livro físico ou fazer no livro eletrônico. E o livro eletrônico e o livro físico tem que estar conforme a legislação. Aí eles teriam que optar ou pelo livro físico ou pelo livro eletrônico. Eles teriam que ter Então quer dizer que só o armazenamento das receitas para nós não tem validade nenhuma. Não é só o que teria que ter o livro mesmo. Só armazenar as receitas não é escrituração. Tá. E com relação à vigilância, pode falar. Nesse teu sistema que tu falou, tem aqueles dados ali do anexo 18 ou não? Tem a entrada da receita, daí a gente confere tudo via online ali, né? Eu baixo, tenho as receitas, eu tenho o dia da dispensação, tem o dia que foi feita a prescrição, o nome do paciente, o nome do comprador, a saída do medicamento, a quantidade de caixas aviadas, né? E o lote, o MS, tudo. Tipo, se tu for por dia ali no sistema, dia 28, teve tantas dispensações, teve a receita A1, A2, B1, C1, vai ter tudo descrito corretamente. O medicamento dispensado, a receita, tudo. E tem o número da receita também? Sim, o número da receita. Se for a receita tipo A1 ou AB, né, 1 ou 2, vai ter a notificação para mim colocar o número da receita, o nome do profissional que aviou, tudo direitinho.
E aí, nas trocas, por exemplo, se o fiscal quiser ver quantas caixas o farmacêutico A deixou e quantos o farmacêutico B deixou, também teria como ver? Sim, até porque sai um registro quando a gente emite a nota, né? Sai um papel ali, foi dispensado tantas caixas, paciente tal, o dia da dispensação, a quantidade de caixas, o MS e tudo. E aí eu vou no meu sistema, vou em receitas, clico no dia que eu quero e vai aparecer todos os medicamentos que foram dispensados. E aí, como eu anexo as receitas por dia, eu só vou ali, ó, dia tal, eu abro as do mês, né? Dia tal eu vou ali, pego, tá? Fica tudo grampeado. E tem tudo anexado. Mas não tem um documento assim que tenha as entradas e as saídas tudo junto? Não, aí fica com a parte da pessoa que dá entrada, né? Ela dá entrada nas notas, daí é outro sistema, o sistema de entrada e de notas, mas aí para mim não. Não, mas se eu puxar no meu SNGPC ali, se eu for no medicamento, eu vou conseguir ver o dia que ele entrou, a distribuidora que chegou, tudo. Olha, mas chegou tal dia, não. Mas esse livro, isso até eu não coloquei o artigo, tá? Mas esse livro, ele tem que ser por ordem cronológica de entrada, saída e estoque. Então, tu tem que ter o livro para te verificar as entradas e as saídas e o estoque resultante após cada movimentação. E o teu sistema não te dá isso, né? Não, mas eu vou te falar aqui, eu já vi várias drogarias, eu não vejo esse livro em drogarias, é raro. Não, são bem poucos, assim, tem alguns fiscais só que estão cobrando. Mas teria que ter. Não é porque não é cobrado que tu não precisa ter, né? Sim, claro. E aqui uma coisa que eu percebi onde que eu tô morando agora, em Mariana, eu já liguei várias vezes para vigilância, eles não, porque a gente emite os relatórios RMNA, né, das receitas A1 de controle especial e as B, né? E todas as cidades pedem aqui, não, eles não têm controle de nada. Eu emito meus relatórios, anexo as receitas, deixo tudo certinho ali, caso a fiscalização venha. Só que a cidade que não fiscaliza, a vigilância daqui não faz isso. Eles não têm controle. Sim, às vezes o que acontece? Às vezes os fiscais nem são farmacêuticos, nem sabem do livro. Nem sabem que existe o livro, né? Então, realmente, aí acabam não cobrando, as empresas não fazem, ninguém cobra e acaba ficando sem. O problema é se dá alguma coisa séria, né? E aí é importante até para o respaldo do farmacêutico dizer, olha, não, meu inventário é esse aqui, eu comecei tal dia, eu fui até tal dia, minhas movimentações são essas. É um respaldo até para vocês terem os livros. Ter tudo ali. A Márcia levantou a mão. Márcia? Não sei se eu esclareci para ela ali, acho que... Oi, sim, não, perfeito, muito obrigada. Não, eu só queria complementar ali da negócio. O que eu tenho observado, eu sou da vigilância sanitária de Pelotas, e se observa, às vezes, é que, às vezes, os farmacêuticos não têm certos acessos de registro de medicamento, porque isso está armazenado com a empresa de informática que colocou o programa na farmácia, entendeu? Então, eu tenho notado, assim, eu quero saber quanto tem de estoque informatizado daquele determinado medicamento e o farmacêutico responsável técnico não tem esse acesso. Então, depende o programa que foi contratado para aquela farmácia. Não sei se eu me fiz entender. Então, de repente, tem que verificar com a empresa que instalou esse programa para verificar aonde ela encontra esse registro. Isso efetivamente acontece. Assim como tem empresas que realmente não têm, Márcia, tem empresas que acontece exatamente o que tu estás falando. Os farmacêuticos, às vezes, não sabem onde é que esse livro está. Isso. Dentro do programa.
Também acontece, mas acontece as duas situações, da empresa não ter os livros e da empresa ter os livros e o farmacêutico não saber onde esse livro é achado, né? Mas isso consta também nas portarias que o farmacêutico tem que ter acesso, né? Ele tem que saber chegar nesse relatório. E muitos perguntam, nem sabem desse termo de abertura, termo de encerramento. Algumas empresas ainda não se comunicam, sabe? Informam, né? É o que acontece. Só fazendo uma contribuição, talvez, Alana, eu acho que esse papel é muito de orientativo da própria vigilância de cada município, né? Sim. Se eles não conhecem a existência desse livro, isso é uma coisa que anteriormente a gente já saía com esse conhecimento da própria faculdade e tal, mas independente. Como tem a vigilância tem esse papel de educação e orientação, né? As vigilâncias municipais e estaduais, também no caso, né, que alguns municípios contam com com a vigilância do Estado, fazer essa orientação quanto a essa escrituração, que não deixa de ser também uma segurança para o próprio farmacêutico, né? Sim. Então, mostrar a importância disso para o estabelecimento e para o próprio farmacêutico, né? Enquanto responsável técnico. Desculpa. Mas queria completar, seria bom também se tivesse uma fiscalização nas vigilâncias municipais, um treinamento para esses profissionais da vigilância, para que eles pudessem repassar isso para as drogarias locais também, isso seria muito importante, né? Porque não adianta só ter a visitação do profissional do conselho do CRF, que nem teve esse mês, tiveram 2 vezes, mas eles não passarem isso para a vigilância local, porque é complicado, que nem eu já liguei várias vezes para a vigilância e eles não sabem te explicar nada, não sabem de nada, e a gente fica à mercê deles, né? Qualquer coisa que aconteça, eu emito meus relatórios, só que eles não pedem, eles não aceitam, eles não te orientam em nada, então seria muito importante, né? Uma fiscalização um pouco mais rígida na vigilância local, né? Porque muitas vezes tem profissionais que não estão capacitados para trabalhar ali, como foi falado, passar um treinamento para esses profissionais para que eles pudessem fazer uma fiscalização mais adequada e correta nas drogarias também, auxiliando os profissionais. Eu acho muito importante, eu vou ser bem sincera, um dos motivos que fez com que eu quisesse trabalhar nas vigilâncias é justamente para auxiliar o profissional, porque eu sentia muita falta de fiscais atuantes, porque muitas vezes a nossa intenção ali é justamente o respaldo dos profissionais, porque tem coisas que, dependendo da situação, o profissional solicita e a empresa não faz. E aí, se o fiscal solicita, a empresa acaba tendo que fazer, porque está na regulamentação e é a obrigação deles fazer, né? Então, eu acho muito importante que os fiscais sejam atuantes, principalmente para respaldar e fazer com que a legislação seja cumprida e acaba respaldando o profissional que está lá, o farmacêutico que está lá. Antes de passar para a Elisângela, que está com a mão levantada ali, só completando o que a Karina falou, nós, enquanto GT de Vigilância, eu acho importante, uma das propostas de hoje, né, Alana, foi chamar também, porque a gente divulgou também para as coordenadorias, né, se procurou divulgar, até a Márcia pertence à terceira coordenadoria, que a gente trabalha direto. Isso, né, de tentar mostrar a importância de orientar esses profissionais, que quase sempre não são farmacêuticos, são fiscais. Sim. Né? No próprio município aqui de São Lourenço, nós não temos farmacêutico na fiscalização da farmácia, mas nós temos fiscais que foram capacitados pela coordenadoria para fazer essa vigilância, orientação, né, coordenação, que a Márcia até fez essa capacitação conosco. Não sei se isso que eu ia falar. O Estado, eu entendo, porque eu estou desde o início que eu digo, há mais de 20 anos na vigilância do Estado, né? Então, quando surgiu a resolução CIB
152 de 2012, onde o Estado transfere a vigilância sanitária de drogarias, somente drogarias, para os municípios, desde que os fiscais fossem capacitados, todos foram treinados, porque ali na CIB, ela fala que ou a vigilância municipal tenha um farmacêutico para fiscalizar, ou um profissional de nível médio, ou outro profissional de nível superior devidamente capacitado. Então, quando surgiu essa CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que é entre o secretário estadual e os secretários municipais de saúde, foi estabelecido, né, e todos os fiscais, né, isso eu sei porque a gente tem contato com todos os farmacêuticos de todas as regionais, tá? Então, todos foram capacitados. Claro que a cada 4 anos, às vezes, troca fiscais, e eles têm que ser treinados novamente. Então, pelo menos eu falo aqui da minha regional, todos estão capacitados, tá? Claro que quem não é farmacêutico tem muita dificuldade, principalmente nessa questão dos medicamentos controlados. Isso é uma dificuldade que a gente não tem como aprimorar, porque eles não têm o conhecimento da gente, né? Então, é difícil. Mas eu por exemplo, eu sempre oriento que eles digam para os farmacêuticos entrarem em contato comigo, ou eles ficam intermediando comigo essa questão toda para orientar melhor o farmacêutico. Então, ninguém fica sem um suporte, entendeu? Nós aqui da terceira coordenadoria, a gente tem né, que a Márcia nos auxilia muito, né? O pessoal da terceira tem sorte, né, Márcia, porque a Márcia sempre, desde que eu entrei, sempre me ajudou muito, me auxiliou muito, sempre me treinou, me ajudou, principalmente com as farmácias de manipulação. Então, até tem fiscais, assim, do nosso grupo que mexe, né, que a gente é sortudo aqui, que temos alguém que nos auxilia bastante, isso é bem importante, né, e ela sempre me auxiliou muito, temos sorte aqui, né, com a Márcia. Vou passando adiante. Que tem Alana, desculpa, deixa eu interromper só um pouquinho, só para a Alana tirar a apresentação dela ali, que aí, de repente, fica toda a tela, todo mundo fica mais fácil, estão várias telas sendo compartilhadas. Tá, só me auxilia como que eu faço. Tu vai fechar a tua apresentação. Tu vai de novo naquela setinha dentro do quadradinho e para a apresentação. Fecha a tua tela aí, que aí vai ali no quadradinho. Isso! Legal. Viu? Agora melhorou. E tu nos enxerga também. Vou passar bem melhor. Marisa, lê as perguntas do chat, que elas entraram primeiro. Tá, então tá. Temos aqui da Marlene, que pergunta se a farmácia hospitalar pode ficar sem farmacêutico também por 30 dias, e se ficar, não poderá também dispensar controlados. Também, é farmácia igual. Tá. Então, só que o problema da farmácia é que a farmácia hospitalar não tem como, né? Na verdade, como é que um hospital vai funcionar sem farmacêutico? Não poderia ficar sem farmacêutico. Quer dizer, poderia, mas aí como é que vai fazer com os controlados? Uma farmácia hospitalar não funciona sem controlado. E aí, ou o hospital não funciona, né? Não vai conseguir. Poder pode, mas como é que vai acontecer isso, né? Não dá. Segue, Marisa. Marisa. Acho que a Marisa caiu ali, eu vou tentar ajudá-la aqui. Oi. Deu? Não, meu nome é Juliana. Eu tenho uma dúvida. Tá, Juliana. Eu posso perguntar, Alana? Sim. Pode. Agora tá. O nosso sistema aqui de farmácia é o SMGPC, tá?
quando chega a mercadoria, medicamento, com a nota, a gente dá entrada na nota, o medicamento, o lote, tudo, o cadastro, o laboratório que entra o medicamento. No momento que eu faço a venda de algum controlado, é feito, eu digito ali o comprador, a data, o prescritor, quem o médico que prescreveu, tudo. Eu consigo fazer um relatório do inventário e ver todos os meses o que saiu e o que tem o saldo e de cada distribuidora o que entrou. Está correto eu continuar fazendo dessa maneira ou não? Tá, tu falou que o teu sistema é o SNGPC. Como é que é o nome do sistema? Isso, é a Trier que faz, é a SNGPC da Trier. A Trier, ela tinha os livros, tá? A Trier tinha os livros, mesmo quando deu esse problema, ela era um sistema que já tinha os livros, tá? Para te achar os livros da Trier, tu sabe como é que acha os livros da Trier? Eu sempre ponho em inventário ali, vejo o que saiu, o que chegou, a distribuidora, ou a quantidade que saiu e o saldo de cada produto. Seria isso? Tu não é de Pelotas, né? Não, eu sou da cidade. Eu sou perto de Santa Maria, eu sou da cidade de Mata. Tá, assim, ó, tu vai lá em relatórios, lá na parte superior da tua tela, tu vai clicar em relatórios, livro de registro específico. Aí tu vai selecionar os livros que tu queres, e aí tu vai ter que colocar o período, e aí tu vai colocar o númerozinho 1 e vai gerar o teu livro. O teu sistema tem, é que eu acho que de repente tu nunca entrou no livro. Nunca entrei. Mas o teu tem. Que é a questão que a Marcinha comentou, que às vezes o farmacêutico não é explicado para ele como que ele acha o livro no sistema, né? Aí tu tens os livros. Só que o livro da Trier, ele tinha alguns detalhezinhos que não estavam certos, tá? Mas eu consigo basicamente ver tudo pelo livro deles, é só uns detalhes que não estavam ok. Então, eles estão se adequando. Uma questão deles que não tinha era o número de notificação de receita, que não ficava registrado no campo histórico. Aí, eles já atualizaram isso já está atualizado. Mas ainda tem uns detalhezinhos que eles vão entregar o sistema no dia 1º de 2023. Aí eles vão entregar o livro completinho, totalmente em acordo com a legislação. Mas a Trier tem os livros. São detalhes ali que faltam. Sim, mas enviar relatório, a gente não está conseguindo enviar. Eu estou quase há 1 ano sem enviar meu relatório. Não está dando para enviar, mas tudo o que era... Eu posso ficar tranquilo que está correto dessa maneira. Tá? Só conversa com eles, pergunta, para tentar achar o teu livro, para te ver eu ali como achei é que aqui, localizei. Tu está em relatório? Estou. Seleciona aí B1. Isso é uma coisa que está errada. Eles tinham um livro só, não é um livro, né? São vários livros. Então, isso eles estão separando. Mas tu pode selecionar a tua lista B1, colocar o período, tem que colocar o número 1, aí clica ali em notificação de receita e bota gerar. Notificação de receita. Tem um checkbox. Eu não sei se o teu vai estar atualizado, porque tu não é daqui de Pelotas, o teu não esteja atualizado. Mas os livros daqui já tem a questão do número da notificação. Conseguiu abrir? Sim. O que aparece aí para ti? Ele só fez um relatório e apareceu ainda umas inconsistências. Que falsa então, o que vai acontecer? Essas inconsistências, provavelmente é a DCB que não tem, não é? Isso aí. Isso. Aí tu vai lá no cadastro desses medicamentos e tu vai ter que botar DCB, que é, por exemplo, bromazepam, que vai ter que botar de bromazepam. E aí, depois que tu arrumar todas as inconsistências, aí tu vai conseguir gerar o livro. Mas o teu passo a passo é esse aí, tu só tem que arrumar as inconsistências e aí depois tu vai conseguir gerar. Tá. Então eu posso ficar tranquilo que está de acordo, então, assim. Pode.
Tá bem, muito obrigada. Só dá uma olhadinha no teu livro para ver se tu tá enviando as informações para o livro. Ah, certo. Tá? Tá. Ok. Tá, A Juliana? Marisa segue no chat ali, que tem bastante perguntas. Então, Nardelli, poderia explicar melhor como é feito o termo de abertura e encerramento dos livros do sistema informatizado? Esse termo é feito no próprio sistema ou é impresso, levado à vigilância para que seja arquivado na farmácia? Tá. Assim, ó, o que que acontece? Ali, quando os livros eletrônicos são gerados, tá? Fica a critério da vigilância local aceitar ou não aquele programa. Então, cada Visa vai aceitar conforme acha que tem que aceitar, tá? Claro que respeitando a legislação. Mas quando o pessoal me manda, eu assino digitalmente e mando assinado digitalmente. Eu peço o livro inteiro, eles me mandam o PDF inteiro do livro, e aí eu assino digitalmente e mando digitalmente. Né? Eu faço tudo digital, mas já aconteceu até de me mandarem só o termo de abertura físico, mas o PDF digital igual eu peço, né? E aí assino o físico ou o digital. Mas o ideal é que venha o termo de abertura no PDF digital, né? Que aí faz tudo digital, porque o livro é eletrônico, né? Boa noite, Alana. Boa noite. Só um minutinho, Elisângela. Eu vou só terminar mais umas perguntinhas aqui e já passo a palavra para quem está... Eu não sei se eu esclareci para ela, porque isso fica meio que a critério das Visas, tá? Isso eu não posso falar por todas as Visas. Eu faço assim, eu peço o PDF e assino digitalmente, mas já aconteceu de eu assinar no físico no início, eu acabava aceitando o PDF e assinava no físico o termo de abertura e devolvia o termo de abertura assinado para a empresa. A Roberta, é obrigatório a tara da embalagem em insumos controlados e antibióticos recebidos de fornecedores? Não entendi. Também não entendi. A taxa dos insumos? Em insumos controlados e antibióticos recebidos de fornecedores. Olha, eu vou ficar devendo porque eu não sei o artigo que diz isso, mas normalmente os insumos que a gente verifica têm a tara. Eu teria que verificar, eu não me lembro disso constar em nenhuma legislação, porque para a gente dizer que é obrigatório, eu teria que saber o artigo, né? Mas eu não me recordo de nenhum artigo que diga isso. Mas isso teria, sabe por quê? Porque isso é mais a questão da fabricação, isso é uma legislação que foge um pouco do que eu faço. Fabricação, né? Mas eu acredito que seja, porque acredito que seja, não estou dizendo que é, tá? Porque isso deve estar numa legislação que eu não trabalho. Mas aqui em Pelotas, normalmente, assim, os insumos que a gente verifica, todos têm a tara. Nunca peguei um que não tivesse. Isa, o uso do programa do SNGPC não se trata de livro eletrônico? Era isso, eu acho que tu estava explicando para a Juliana, não era, Alana? O livro, assim, ó, o que acontece? O livro, lá em 1999, as empresas já podiam ter o livro eletrônico. Na verdade, o livro físico e o livro eletrônico foram substituídos pelo SNGPC. No momento em que o SNGPC deu problema, né, ficou suspenso, retornou-se a escrituração para os livros. A própria Anvisa, né, recomendou isso, né? Não Sim, é pelo RDC 586, retorna-se para os livros. Na verdade, pelo aquele parágrafo 6º, né, que tem ali no artigo 10 da RDC 22, sempre teve essa escrituração nos livros. O problema é que o que aconteceu? As empresas se adequaram ao SNGPC. Aquelas empresas que não se adequaram do livro físico para o eletrônico e depois para o SNGPC, elas pularam do físico para o SNGPC. Aí essas empresas acabaram não tendo o livro eletrônico conforme a regulamentação.
porque elas pularam uma etapa, né? E como a gente verificava tudo no SNGPC, a gente nem sabia que eles não tinham livros, algumas, né? Porque algumas empresas tinham os livros, outras não tinham. Eu acredito que foi esse o problema. Acabou que aquelas empresas que tinham um livro físico e foram para o SNGPC sem passar pelo eletrônico, ficaram sem o eletrônico. E agora, como deu esse problema no SNGPC, acabou que quando a gente foi ver, não tinha os livros. Aí aqui a gente solicitou que fosse elaborado um programa, que a gente verificasse o programa, e aí passou a ter. Aqueles que não tinham passaram a ter. Temos mais outras perguntas no chat, mas eu vou passar a palavra agora para a Elisângela, que já queria perguntar alguma coisa, né, Elisângela? Boa noite a todos. Feira Regional de Farmácia, moro em Pelotas. Conheço a Márcia Ruta, me formei com ela, conheço a Ana. Sempre quando eu preciso, está à disposição para tirar dúvidas. Tá? Mas eu vou tirar uma dúvida aqui, apesar da gente já ter conversado bastante, né, ter auxiliado bastante nessa transição aí, né? Quando a gente vai dar baixa nos medicamentos por vencimento, né, tem o número da MRT. Essa foi uma dúvida que eu queria tirar contigo e não consegui tirar hoje. O número do MTR que tu está falando? Do MTR da FEPAM, né, que vem na notinha. Isso. Eu posso colocar nas observações? Tem uma outra, porque não tem espaço, entendeu? Porque a parte histórico vai o nome da pessoa, quando é do controle do psicotrópicos, né? Vai o nome do paciente, vai o número da notificação de receita, que tem 12 dígitos. Tá entendendo? Então vai ficar bem apertado. Né? Isso aí eu não preciso te perguntar para ti, porque você está dando a montar esse livro, né? Desde 2 de dezembro de 2021, né? Então, essas dúvidas aí... e outra coisa que eu acho importante também explanar. O meu programador, ele vai deixar o livro, né? Assim como tu pediu, né? De acordo com como tu pediu, e vai deixar o sistema também para o SNGPC, porque ele pode voltar. Sim, sim. Não dá para ficar só no interesse? Não. Tá certo, assim, quando o SNGPC retornar, volta para o SNGPC. Se retornar, tem que deixar aquela parte do SNGPC, não pode excluir aquela parte, não é? Mas só tá? Isso aí que eu te perguntei, do MRT. MTR. Sim. Se pode ser nas observações, tá? E o espaço do histórico. Tá. Bem apertado, são 12 dígitos. Tá. Elisângela, assim, quando é vencido, na verdade, no campo histórico, tu não vai registrar nada. Do teu livro ali, ele só bota vencido, porque o número da notificação de receita vai quando tem uma saída por notificação de receita. Quando é por vencido, no teu sistema, ele só coloca o nome vencido. Tu pode olhar ali depois, dar uma olhadinha. Mas não tem problema. Se tu registrar o número do MTR no campo observação, já é o suficiente. Tá. Tá bom. Obrigada. Pode ser no campo observação. Tá. E obrigada pela palestra e por ter esse meio tempo, né, de adequação para avisar para os farmacêuticos. Não é algo fácil de fazer, para quem não tem o livro, tá? As gurias estão sempre dispostas a tirar as dúvidas. Vai na vigilância, tira as dúvidas, elas estão sempre dispostas a ajudar. Via e-mail, telefone, sempre ajudando, tá bom? Obrigada pela palestra. Agora eu vou passar para a Rosário, que já está na fila há horas, e depois a gente segue um pouquinho mais no chat, tá? Pode falar, Rosário. Tudo bom, Rosário? Boa noite às autoridades aqui presentes, como a doutora Márcia Nunes Andrade, da terceira coordenadoria, a nossa presidente Letícia Halpe, e boa noite, Alana, e parabéns pela palestra. A pergunta aqui, bem propícia, maravilhosa, que eu gostaria de fazer é o seguinte: no nicho, na área de manipulação, todas as farmácias de manipulação, elas têm um livro informatizado, seja qual o programa pertinente,
no caso, o Roche, o Fórmula Certa e outros. Também, a partir da resolução número 22 de 2014, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, nós tivemos um avanço em que existem todas essas colocações que foram feitas num livro informatizado, o número de receita, que não consta na portaria 344 de 98, do anexo 17, que é muito importante o número da receita, consta no SNGPC, consta o nome do médico, o CRM, o nome do paciente, o endereço, o telefone, a data de nascimento, isso falando principalmente no que eu tenho conhecimento da área de manipulação. E também podemos prever facilmente a entrada dos insumos de todas as medicações da portaria 344 de 98, as perdas, as saídas. E a pergunta que eu faço é o seguinte: as farmácias de manipulação que estão gerando o formulário do SNGPC, porque nós não estamos conseguindo ainda enviar o formulário gerado, mas nós podemos gerar o formulário, nós não podemos enviar online, e que tem todas essas determinações, por que não continuar somente com isso, ao passo de não fazer outro livro informatizado? Porque, como disse a conselheira Elisângela, o SNGPC ele vai voltar, ele teve inconsistências desde 2021, mas vai voltar. Por quê? As farmácias de manipulação, com os problemas que já enfrentam de pagamento de todas as análises de controle de qualidade e tudo que se faz durante todo o mês, que não é pouco, ter que pagar um novo programa, será que não seria viável, neste momento, aceitar o SNGPC como um programa viável, já que é fácil de identificar todas as medicações, todos os insumos com todas as especificações? Eu não entendi por que um novo programa, porque, na verdade, o que acontece? A transmissão para o SNGPC é feito via sistema, né? Então, as farmácias, elas já têm um sistema. Às vezes, o sistema não está totalmente adequado, mas não seria necessário um novo programa. E outra, nunca me apresentaram esse documento, assim, eu já fui em várias farmácias de manipulação, nunca me mostraram isso, né? Qual então, documento? Esse documento que tu está falando, nunca me apresentaram. Pois é que nós somos orientados pela doutora Márcia, da terceira coordenadoria, que sempre, eu gostaria de parabenizá-lo em público agora, da maneira maravilhosa que ela sempre conduz as suas fiscalizações e as suas orientações, e que já com 38 anos de empresa que eu tenho, sempre foi uma pessoa que me orientou em todos os sentidos, não só a mim, como todos os colegas na região, e eles aceitam o SNGPC em documento, esse documento ele é gerado. Então ele é gerado e com todas as suas perdas, com todas essas especificações que eu estou falando. Eu digo principalmente as farmácias de manipulação, né? Porque neste momento ter que comprar e produzir um novo programa seria muito oneroso. Mas iria onerar. Eu não entendi por que um novo programa. Porque os colegas têm relatado que está sendo exigido um novo programa e não está sendo aceito o SNGPC com toda essa informatização e todos os dados disponíveis. Não, aqui, assim, eu vou te dizer, por exemplo, tem empresas de farmácia de manipulação que tem a Trier, que está ok. Tem um outro sistema que é o CGM, que também nas farmácias de manipulação está ok também. Eles já tinham o CGM, já tinham a Trier, né? Então, farmácia de manipulação, eu não tive nenhuma que teve que adquirir um novo programa. Tem algumas que o programa não tem todos os dados, né? Aí é outra situação. Mas tem sempre a questão do livro físico, né? Eu tenho farmácias que não quiseram, porque tem uma demanda pequena, que não quiseram fazer o livro. Aí elas compraram o livro físico. Claro, até porque... Mas se tem todas essas informações, se tem a data, se fica anotado o número da notificação de receita, se tem em ordem cronológica entrada, saída e o saldo resultante, se tem a assinatura do farmacêutico, aí não teria, porque não, né? Entendi, mas realmente entendi, ninguém me mostrou esse formulário aí.
Claro, a doutora Márcia pode fornecer que ela recebe de todas a parte que ela fiscaliza, né, é exigido sempre esse formulário, mas muito mais também que a respeito dos livros informatizados ou não na RDC 67, e que fala do farmacêutico 3.1, letra G, fala que o farmacêutico ele pode optar pelos livros informatizados ou não, ou por ambos. No caso, eu opto por ambos, porque se ocorre alguma coisa em termos de sistema, a gente tem os dois, que é o mais correto, né? Mas está ótimo, esclarecido. Eu pensei que todas as farmácias de manipulação, pela sua orientação, deveriam estar optando por um novo programa, mas está esclarecido, sim. Não, bem pelo contrário, a gente sempre deu opção, né, até porque consta lá na portaria 6 de 1999, que as farmácias, se elas quisessem passar do físico para o eletrônico, elas poderiam. Claro. Então, quando aconteceu esse problema no SNGPC, a gente sempre deu a opção, vocês querem o físico ou vocês querem o eletrônico? A gente quer o físico, então faz o físico. A gente quer o eletrônico. No sistema de vocês falta esse ou esse dado. E aí teve empresa que a gente deu mais de 1 ano para se adequar. As empresas que não tinham, né? A gente deu mais de 1 ano para se adequar. Mas muitas tinham, algumas tinham os livros, só faltava, que nem a Trier mesmo. A Trier é pouca coisa, são detalhes, que aí eles se adequaram, né? Claro que é um custo, mas... como a gente teve que solicitar, a gente verificou na legislação o que teria que ser, né? E aí a gente faz conforme o que está na legislação, né? Claro, e só para contribuir, todos os fornecedores são obrigados a informar a tara dos insumos farmacêuticos, tá? Então, Muito obrigada. A gente faz desde o início, com 38 anos de experiência, posso te garantir, e a respeito do número, da quantidade de perda, não existe legislação, porque às vezes podemos fazer uma medicação, por exemplo, falando na farmácia de manipulação, em que o coeficiente de variação ele está acima do permitido, e uma medicação muito pequena, por exemplo, um alprazolam de 0,25 miligramas, então não tem como abrir a cápsula, não tem como tirar o insumo, porque vai haver perda dentro dessa cápsula, então tem que desprezar essa medicação e fazer desde o início. E se a receita, por exemplo, eram 60 cápsulas ou 120 cápsulas, vai se ter uma grande perda nesse sentido, então não tem como ter uma perda específica para manipulação. Não, eu acho que não é nesse sentido que ela perguntou, acho que não foi nesse sentido. O que acontece? Toda vez que tu manipula, tu tem um pouquinho de perda no próprio processo de manipulação, não é a perda de tipo de tu ter que refazer. E realmente eu já procurei isso em vários lugares e eu nunca achei. Mas eu acho que não existe realmente, porque, olha, eu já procurei, não tem. Só que eu me lembro da faculdade que os professores falavam em 10%. Isso aí é presumido, né? Porque, na verdade, quando se faz a prática, a coisa modifica muito. Mas tem que se ter o maior cuidado, principalmente tendo controlada, né? Mas muito obrigada e parabéns pela palestra. Obrigada. Obrigada, Rosário. Vamos continuar mais aqui. Tem várias perguntas, Sandra. Aqui, Nardelli, poderia comentar um pouco mais sobre como se deve fazer a escrituração nas farmácias hospitalares? Tá, nas farmácias hospitalares, na verdade, é o mesmo livro, tá? É a mesma coisa. E o que aconteceu? Com a chegada da RDC 22 de 2014, algumas farmácias hospitalares pararam de ter os livros, né? Mas isso nunca pôde acontecer. Na verdade, as farmácias hospitalares, elas sempre tiveram que ter os livros. Elas só não eram obrigadas a mandar os arquivos XML lá para o SNGPC. Tem que ter tudo aquilo ali. É a Anabelle, né? Tem que ter tudo aquilo ali. Os nossos, eles normalmente fazem por prontuário. Aí, por exemplo, tem um paciente que o prontuário é 10, 10, 15. Aí registra ali 10, 10, 15, um comprimido, os livros das farmácias hospitalares eletrônicos são enormes, porque é por comprimido, né? Aí eles colocam só o númerozinho do prontuário, e aí, se tu quiser dar uma conferida,
tu pede aquele prontuário e aí tu tem que verificar a data, né, daquele prontuário e o que tá escrito ali. Aqui os hospitais todos têm as prescrições eletrônicas, aí tem a prescrição, sei lá, do dia 28 de agosto de 2023, tem um diazepam prescrito, né? Só um pouquinho. Tem uma coisa aqui. Deu. Aí tu tem como conferir na prescrição ali, que realmente tem aquela prescrição, daquele número de prontuário, daquela data. Mas tem que não ter as mesmas informações do anexo 18 ali. Eu acho que a Marlene pergunta novamente, talvez tenha alguma coisa, já falou sobre isso, mas os livros sempre foram obrigatórios, O SNGPC pode substituir os livros. É aquilo que tu já tinha comentado. Acho que o SNGPC, na verdade, o que é o SNGPC? Na verdade, tu informa para o teu livro eletrônico e do livro eletrônico vai a informação para o SNGPC. Na verdade, o arquivo XML, né, ele fica registrado no sistema e desse sistema vai para o SNGPC. Porque assim, ó, o que acontece? O SNGPC, nós das Visas, a gente tinha acesso. O SNGPC nada mais é uma forma das vigilâncias terem acesso à informação. Eu tinha uma senha e eu conseguia verificar o histórico de movimentação de todas as farmácias de Pelotas. Agora eu não consigo mais. Por quê? Porque os arquivos XML não estão sendo enviados. Mas o SNGPC era uma forma da gente ter acesso aos livros sem precisar olhar em loco, né? Fazia essa informação, já repassava essa informação direto no sistema, né? Sim, o certo era ter os livros de acordo com a legislação e, através desse livro, informar para o SNGPC. A Márcia levantou a mão, é isso, Márcia? Ainda tá. Márcia? Não? E tem a Isabel aqui também, que levantou a mão. Não? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu vou perguntar mais uma vez. Pergunta, Juliana. Assim, tem previsão de retorno? Como que vai ser esse retorno? Como que a gente nós vamos ter que fazer um novo inventário? Como que vai ser isso para ficar correto? Olha, isso pela RDC 586, eles vão depois, quando retornar, eles vão instruir. Ainda não tem nenhuma instrução. Certo. Eu estou tranquila, porque as minhas farmácias, tudo aqui tem o livro, então as movimentações estão tudo no livro delas. Sim, o nosso é pela Trier. Eu tenho muito medo, assim, como se diz, dar um problema e eu não ficar com nada registrado. Mas Não, acho que isso é impossível de acontecer, né? Eu posso, talvez, eu estava pensando agora, talvez eu vou imprimir todos os meses para ficar mais ok, eu não sei o que eu devo fazer. Pode baixar, não precisa nem imprimir, tu pode baixar os teus livros em PDF e deixar guardado. Certo. O Ivo, o Sérgio Ivo, pode falar. Sérgio? Alô, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu sou Sérgio Ivo, de São Vicente do Sul, fiscal sanitário aqui. Prazer. Tudo bem. A minha dúvida é sobre aquilo que tu falaste ali em relação ao controle remoto, de forma remota ali. Esse acesso agora com o retorno do programa, tem que fazer um cadastro, né? Não entendi. Como assim? Tu falaste que controla de forma remota, né? O que tem nas farmácias, esse acesso ao sistema, no caso, como fiscal. Tu não tinha acesso, tu não conseguiu nunca entrar o acesso no SNGPC, tu conseguiu olhar? Quando eu solicitei, o sistema caiu.
Eu também, eu fiquei quase um ano tentando ter acesso, e quando eu consegui, eu fiquei uns meses, e aí depois caiu. Não sei como é que vai se dar isso, eu ainda tenho a minha senha e tenho o meu cadastro, mas não sei se vai seguir o mesmo ou se eles vão mandar a gente trocar. Eu espero que siga o mesmo, porque foi bem complicado de eu conseguir acesso. E a solicitação, no caso, ela pode ser direta ou tem que ser a nível de CRS, né? Eu não sei nem se vai ser o mesmo cadastro, a gente vai ter que aguardar eles darem as próximas orientações, assim. Ah, tá bom, então. Obrigado, hein? Não sei te ajudar ainda. Tá bom, obrigado. Obrigada, Sérgio. A Rosário levantou a mão também. Rosário, pode falar. Eu acho que ela deixou a mão levantada da outra vez que ela falou. Então tá. Desculpa, deixei a mão levantada mesmo. Tá bem, tá bem. Podemos encerrar, Marisa? Então. Eu acho que sim, né? Quero agradecer mais uma vez a Alana, né? Alana, muito obrigada pela tua contribuição. À medida que a gente vai conversando sobre o assunto, sempre surgem dúvidas e a gente vê que a gente precisa ainda mais abordar mais esse assunto. Tem muita coisa dentro da fiscalização que a gente ainda tem que trabalhar melhor. Então, esse é o começo de uma caminhada, como eu sempre digo. Sempre é caminhada. Rita, tu quer fazer alguma contribuição antes da gente encerrar? Obrigada ao Tiago ali. Vocês estão me Rita? Sim, sim, Rita. Estão me Estamos te ouvindo? ouvindo. Sim. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Parabéns Rita. pela apresentação, Alana. Eu tô num grupo até com a Alana, né? Eu sou Rita, eu sou da Coordenadoria de Passo Fundo. Obrigada, E... Rita. Na verdade, eu já tinha levantado a minha mão antes, mas depois passou. Eu só queria corroborar o que a Márcia falou, que a gente tem muita dificuldade em treinar os fiscais. Olha meu cabelo. É totalmente diferente uma inspeção realizada por um farmacêutico, né, do que por um nível médio, que às vezes eles têm dificuldade de saber o que é um antibiótico. A verdade é essa. E a gente treina e tem muita rotatividade, então isso aí é uma cultura que eu não sei como que, sabe, os secretários estão vendo isso, eles contratam por emergencial, por um ano. Então, a gente tem bastante dificuldade, daí lá na ponta, que nem a menina falou, que é do interior lá, que ninguém inspeciona, ninguém cobra. Eu só queria dizer isso, que a gente tem dificuldade e um farmacêutico faria bem a diferença, né? Só que nós temos 62 municípios, temos apenas 3 farmacêuticos que atuam na vigilância sanitária, né? Nossa. O resto é nível médio para, né? Muito ruim. É difícil até da gente acompanhar as legislações, né? E aí eu imagino tu treina e daqui a pouco sai, entra outro, tudo de novo. E aí as farmácias comparam, entendeu? Ah, mas lá em Pelotas me cobram isso, lá, né? Assim, a nível de estado, né? 497,8, sei lá, município. É difícil, né? Então, é uma realidade que ainda a gente está engatinhando, porque essa CIB está aí posta, né? Foi acordada e tudo. E aí, inclusive, nós vamos fazer um treinamento agora, porque desculpa, fugindo um pouco, está entrando toda 786, né? Ai, nem me fala dessa 786. Eu já participei do GT, Helena, acho que é bem legal. Eu acho que isso aí é outro ponto por uma reunião, Zelma. Anote aí, né? Outra live, né? Acho que sim. Nós estamos organizando um treinamento e a gente está ainda estudando a própria legislação. Coisa, né? Tem coisas que até a Anvisa ainda não chegou muito bem a uma conclusão. Exato. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Na realidade, o Conselho Federal, nós estávamos agora lá na plenária, eu estava alinhando isso aí junto com o GT Visa lá do Federal, tá? Na qual, inclusive, o André Rezende, ele faz parte, que foi um dos que escreveu, tá? E nós temos ali algumas coisas que também vão depender de alguma regulamentação do Conselho Federal, né? Até em função das diretrizes curriculares. Então, assim que a gente tiver essas definições, com certeza a gente vai estar fazendo aí uma live para esclarecimento. A gente vê, né, essa de hoje, como foi, assim,
Alana, tu foi muito objetiva, parabéns. Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo de esclarecer os colegas e o nosso papel como conselho também, né, em termos da gente conseguir regulamentar e não ter uma interpretação das legislações, né? Não, o ideal é que todas as vigilâncias e os órgãos fiscalizadores façam a legislação ser cumprida, né, pelos farmacêuticos. A gente sabe que a importância do nosso papel como farmacêutico com os medicamentos controlados, né, até porque é uma atribuição, uma atividade privativa do profissional farmacêutico, então a gente tem que ter essa ciência da responsabilidade que temos diante dos medicamentos controlados, dispensados tanto no setor público como no setor privado, nas farmácias hospitalares, mas é uma atribuição nossa, sim, e a gente tem que ter muita responsabilidade quanto a essa escrituração, né? Assim como também fazer uma análise da prescrição, né? Verificando se a prescrição está legível, se ela tem todas as informações, né? A notificação. A gente verifica também, assim, que o farmacêutico ele tem que estar muito atento também. A gente tem conhecimento aí já de muitas receitas que também estão sendo prescritas, né, de forma ilegal. Então, a gente também cabe ao papel do farmacêutico essa notificação, as vigilâncias também. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, que tanto o profissional farmacêutico nos estabelecimentos de saúde, como as vigilâncias, a gente tem que trabalhar em conjunto para que a gente dê o melhor atendimento à população, que eu acho que é esse grande papel, né, do farmacêutico, hoje, ser um cuidador, né, do seu cliente, do seu paciente, e a gente tem que também ter um controle dessas notificações, dessas receitas, dessas escriturações, como tu bem falou, assim, claro que a Anvisa ela criou a plataforma SNGPC, mas todas as farmácias, né, ela já tem um sistema que esse sistema fazia antigamente esse vínculo, esse link para fazer a transmissão do SNGPC, embora ele estando desativado aí, a gente tem que manter a escrituração eletrônica, e esse é o nosso papel, o controle de entradas, de saídas, ter um rastreamento. E o rastreamento a gente também tem que pensar, e o SNGPC ele também está sendo pensado num sistema único de gerenciamento de controlados, justamente para que a gente possa gerenciar todas as etapas, fazer o rastreio desde a indústria, distribuição, dispensação, que faltava, né? Nós tínhamos uma lacuna aí nesse meio. Até, desculpa te interromper, Luciana, mas sabe... eu estou falando no nome da Luciana, estou intrometida aqui. Desculpa! Letícia, não tem problema. Desculpa, como é o teu nome? Me perdoa. Letícia. Letícia, desculpa, Letícia. Letícia, assim, o que acontece? Uma vez eu tive um caso, tá? De uma farmácia que comprou de uma distribuidora ilegal. E quando ela tentou mandar para o SNGPC, o SNGPC recusava. E aí a gente foi verificar o que o SNGPC mandava de resposta, e aí a gente se deu conta, tanto eu quanto a farmacêutica, porque a farmacêutica não imaginou que a distribuidora fosse legal, que a distribuidora era ilegal. Então, isso é muito importante, que haja esse vínculo entre as distribuidoras e as farmácias, né? Que a gente consiga verificar isso. Aí, ali a gente pegou uma distribuidora ilegal. E essa questão, por exemplo, assim, uma coisa que eu vejo, às vezes, umas notas fiscais que não são escrituradas, né? Por que aquela farmácia não está escriturando aquela nota para não escriturar as saídas? Se eu souber o que todas as distribuidoras enviam, eu tenho como saber se aquela farmácia está registrando ou não aqueles registros, né? E isso acontece. Uma das formas que eu acho que eles fazem para vender sem receita é não escriturar as entradas. Porque se tu não escritura a entrada, tu não escritura a saída.
E quando eu tenho uma empresa minha aqui, uma distribuidora minha aqui, eu sei o que ela mandou para as minhas farmácias. Mas se é uma distribuidora de outro estado, eu não sei o que eles mandaram. Mas hoje a gente vê assim, ó, quando tu vai dar uma entrada, na realidade tu já puxa o link diretamente da Receita Federal, né? Sim. E aí tu já tem ali todas as notas. Então eu acho que assim, ó, cada vez mais a gente vê, né, sendo fechado esse circo para manter um controle real, né, de entradas e de saídas. Então eu acho que este é o grande papel. Por isso que a gente vai ter que evoluir muito ainda, né? Mas é muito importante a gente ter essa parceria em termos de fiscalização para melhor poder atender a nossa população. Mas isso que tu falou do SNGPC, tu acha que, eu realmente não sei, tu acha que eles têm a intenção de linkar as distribuidoras com as farmácias? Está sendo criado, né, um novo sistema único. Sim. Tá? A princípio, a Anvisa ela já está desenvolvendo isso aí, justamente por causa disso. Então, assim, não se tem uma previsão. A gente tem trabalhado junto aí fortemente, os GTs aí do Conselho Federal, para que a gente possa passar a ter essa informação. Mas, assim, não se tem previsão, não se tem conhecimento, né? Então, tivemos aí também troca de governo, todas essas coisas, assim, embora seja uma agência reguladora, né? Mas a gente tem que ter um controle maior, sim. Não, seria ótimo, né? Seria muito bom se conseguisse fazer isso aí. É um sistema único, né? Para controle de medicamentos, diferente do SNGPC. E aí faria esse rastreamento desde a indústria até a dispensação. Tu faz toda o controle de toda a cadeia, desde a produção até a dispensação. Sim, que seria pelo aqueles QR Code que vai ter nas caixinhas? Isso também. Sim. Isso seria ótimo, né? Isso que tu falou das notas, agora eu vou te perguntar uma coisa. Mas digamos que uma farmácia assim não registre a nota, como é que a gente vai o que acontece, né? Todas as notas, a princípio, tá, que elas são emitidas, elas ficam ali no site da Receita. Tanto que os contadores, eles acabam pedindo, assim, ó, para que se envie as notas físicas para te ter o controle, porque senão o que acontece? De forma eletrônica, pega ali um CNPJ de uma empresa e uma distribuidora, entendeu? Emite, aí para bater exatamente, para ver se todas têm, senão tem que ter essa notificação, até porque eles são corresponsáveis agora. Então, aí se tem um controle maior dessas entradas aí. Mas tem como eu verificar essas entradas pela Receita Federal, é isso? Sim. Como que eu faço isso? Tem que ter acesso a um link ali, tá? Isso aí tem que ver via estrutura, porque os contadores, todos eles têm acesso aos seus clientes. A vigilância provavelmente tem que ter um acesso a consulta por CNPJ. Eu vou dar uma olhada nisso. Porque a gente já pegou várias, assim, que não escriturava. Não escriturava as entradas. Mas, realmente, eu acho que as notas para os contadores, eles mandam. Mas não escrituram nos livros, entende? E aí eu poderia pegar por esse link que tu está me dizendo aí. É o link da Receita Federal. Certo. Tá, bem importante, ó. Então, vamos agradecer de novo a Alana, muito obrigada. Agradecer ao Conselho, que está sempre na parceria, né, gurias? Muito obrigada mesmo, tá? E agradecer a todos que participaram e que a gente vai tentar, então, ainda esmiuçar não só esse assunto, como todos que se relacionam à vigilância, que é muito amplo, tá? Muito obrigada a todos que participaram e uma boa noite. Agradeço a todos, principalmente a Letícia, aí me desse uma boa ideia, Letícia. Queridos colegas, então, assim, ó, obrigada por participar. Sempre que tiverem alguma dúvida também, nós temos o nosso canal ali da orientação técnica, que auxilia, a gente tem esse contato direto aí com as vigilâncias, estamos à disposição aí como presidente, a Zelma está aqui também, a Luciana teve que dar uma saidinha, né? Nós estamos aí
com a agenda desde cedo, mas é sempre muito bom estar com vocês, sempre esclarecendo, e eu acho que este é o grande papel também do Conselho, ser um orientador, né? Por isso que a gente faz essas lives, já tem uma nova demanda aí, que também a gente está querendo já trabalhar, a gente já se comprometeu hoje aqui com vocês, da gente fazer uma live assim que tiver a definição lá por parte do GT do Federal também, mas, e deixar aí também para vocês um convite para acompanharem as nossas redes sociais aí, né? Além da orientação técnica aí, a gente fala da autonomia do farmacêutico, né? Com a atribuição de ser responsável aí pela guarda dos medicamentos controlados. Nós estamos com uma nova plataforma também, que é o ECRF, na qual a gente faz a alteração das certidões de regularidade, com inserção dos farmacêuticos, e o farmacêutico é a autonomia técnica no momento de fazer a validação, então, deste documento. Então, acompanhe aí, é uma nova plataforma que a gente lançou. Temos a Carol aí, assistente virtual também, para as consultas aí com os nossos telefones. Até, Lucas, se puder disponibilizar aí os telefones aí no chat para que todos saibam. Então, a gente está aí à disposição. Desejo aí uma boa noite a todos, um bom descanso. E, Alana, sem palavras para agradecer aí o teu empenho, tua dedicação e o teu esclarecimento, que foi fundamental. Eu que agradeço. Prazer conhecer as que eu não conhecia, né? E obrigada a todos.